E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o iceberg das backrooms. E, gente, eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, ué, mas vai falar de iceberg? Não teve um monte de outros youtubers que já fizeram? Gente, não existe o iceberg de backrooms ou um iceberg de backrooms. Iceberg é um conceito que funciona reunindo tópicos de determinado assunto. Significa que qualquer pessoa pode fazer o seu iceberg com diferentes assuntos listados em cada camada. Isso significa que se outro youtuber já fez um iceberg de backrooms, é apenas isso. Ele fez um iceberg de backrooms. Podem ter milhares de outros. O que teoricamente torna um assunto de iceberg potencialmente infinito, desde que a história tenha conteúdo suficiente para isso. E estamos falando de backrooms, uma história comunitária que cresceu de maneira absurdamente rápida em pouco tempo e tá aí até hoje com muito conteúdo. Então, não falta assunto, o que indica que existe total possibilidade de que isso aqui se torne uma série no canal, onde posso de tempos em tempos postar mais vídeos sobre o assunto de iceberg, já que ele tem total potencial para não acabar. Posso fazer vários vídeos diferentes sobre icebergs diferentes feitos por pessoas diferentes. Então, se você é um entusiasta do iceberg, gosta desse tipo de conteúdo, isso pode ser uma ótima notícia para você. A existência dessa série depende apenas de vocês. Se vocês deixarem like, se inscrever, comentar, mandar o canal para um amigo que também curte, porque, gente, o canal tá passando por um momento ridiculamente crítico. As visualizações, inscritos, tempo assistido e consequentemente a monetização caíram mais da metade, isso desde a virada do ano. A situação tá chegando num ponto que pode ser que não tenha volta. Agora mais do que nunca eu preciso do apoio de vocês, o máximo que vocês puderem. Compartilhe esse canal com alguém que você conhece que gosta de backrooms, mande em um grupo que você gosta, todo vídeo você comenta alguma coisa, dá like em todos os vídeos. No ponto que o canal tá, que eu tô precisando de mais pessoas assistindo para recuperar o que eu tinha antes, o que eu preciso mais agora é do compartilhamento, comentário e like. Eu preciso que o canal volte aos trilhos, antes que seja tarde demais e não valha mais a pena continuar fazendo vídeo. Então eu agradeço desde já a todo mundo que vai tentar fazer o meu canal não morrer. Então vamos pro vídeo. Bom, eu peguei uma das muitas imagens de iceberg de backrooms da internet. Peguei a que mais me chamou a atenção. E vamos trabalhar nesse iceberg de início. E quando acabar, podemos pegar outro. Não sei quanto tempo esse vídeo vai dar. Se for grande demais, eu vou ter que dividir ele em algumas partes, mas a ideia é que cada episódio tenha pelo menos meia hora. E, gente, o iceberg é basicamente uma imagem com tópicos escritos. Não tem nenhuma legenda explicando exatamente a que o tópico se refere, então se baseia na minha interpretação e na minha pesquisa explicar o que esse tópico pode estar se referindo. Além disso, tem algo importante a ser dito. Vou comentar muito nesse vídeo sobre o Wikifandom e o Wikidot. E o que isso significa? Bom, a história de backrooms é uma história descentralizada. Ela não é uma história criada por uma pessoa. Ela é uma história criada por uma comunidade. Por causa disso, a história se separou em várias histórias separadas, entendeu? Então, o Wikifandom tem a sua própria história de backrooms criadas por um grupo de pessoas e no Wikidot tem uma outra história de backrooms criadas por um outro grupo de pessoas. Essas histórias não necessariamente interagem. Elas têm muitas diferenças e não dá pra dizer que elas residem no mesmo universo. Isso é importante ser deixado claro, pra vocês não acharem que a história é uma coisa só. E bom, as histórias do Wikifandom e do Wikidot são as mais famosas de backrooms que a gente tem. Os cânones delas são os mais famosos que a gente tem. E aqui no canal eu geralmente abordo o do Wikidot, porque o do Wikidot, ele é tipo a Fundação SCP. Ele é muito mais organizado, ele tem curadoria, enquanto no Wikifandom, qualquer pessoa pode postar. Então o do Wikidot é mais organizado e tem um controle de qualidade melhor. Por isso eu faço vídeo sobre ele. Mas como o iceberg é um assunto geral de backrooms, eu vou estar falando sobre as duas wikis e também sobre o passado, onde não tinha nenhuma das duas. É complicado. Histórias descentralizadas não são simples. É uma história praticamente pública. Pode ter de tudo e enfim. Então vamos começar com ela, a superfície. Nível 9. Esse tópico se refere ao nível 9, os subúrbios. Já tem vídeo dele no canal. Vídeo dele e mais de 100 vídeos de backrooms no canal, caso você não me conheça. E bom, o nível 9 provavelmente está aqui por ser o primeiro nível feito após os 9 níveis iniciais, que são os níveis de 0 a 8, sendo o primeiro nível que não faz parte do cânone dos 9 níveis iniciais. Tem um vídeo inteiro falando sobre a evolução do nível 0 e lá eu explico em mais detalhes sobre esses cânones. Mas a história de
de Backrooms seguiu uma evolução. Primeiro era apenas o nível 0, que era todo Backrooms, se seguiu com os níveis 0, 1 e 2, mais pra frente evoluiu para os 9 níveis iniciais de 0 a 8, e depois tá lá dos mais de 1000 níveis existentes. E cada um desses seria um cânone diferente, dando a oportunidade para você escolher qual o seu cânone, o que você considera como canônico na história para você. Porque tem muita gente que não gosta dos 1000 níveis feitos depois dos 9 níveis iniciais, e muita gente só considera esses 9 níveis iniciais como canônicos. Tem gente que só considera o nível 0 como canônico. Então, o nível 9 seria esse, o primeiro nível após os 9 níveis iniciais. E o nível 9 é basicamente subúrbios, aquelas áreas mais afastadas da cidade onde tem casas. Ele é à noite, ele é perigoso, tem muitas entidades, ele é um nível bonito, ele tem umas cores bonitas. De novo, se quiser mais detalhes sobre o nível 9, tem um vídeo inteiro no canal sobre ele. The Front Rooms. As Front Rooms são a nossa realidade. Seria o oposto das Backrooms, digamos assim. Afinal, os Backrooms são as salas de trás, meio que por trás da nossa realidade. E as Front Rooms seriam as salas da frente, onde fica a nossa realidade. E bom, o termo Front Rooms só surgiu depois do termo Backrooms, por incrível que pareça, já que o nome Front Rooms foi feito para ser usado na história de Backrooms. E é isso, as Front Rooms são a nossa realidade. Também tem um vídeo no canal sobre as Front Rooms, caso você queira saber como as Front Rooms são citadas na história de Backrooms. Envelhecimento nas Backrooms. Engraçado esse tópico estar nesse iceberg e eu estar fazendo ele. Se você acompanha o canal, você sabe a minha opinião sobre esse assunto. Muitos níveis, como o nível 222, nível 5, nível 36 do Wikidot, falam sobre pessoas muito velhas ainda vivas nos Backrooms, mostrando que existe alguma mudança no envelhecimento. Não foi especificado exatamente como o envelhecimento nos Backrooms funciona. Se ele é desacelerado, se ele é parado mesmo, se ele te deixa imortal por idade, ou se em cada lugar dos Backrooms você envelhece de uma forma diferente. Pode ser que em alguns lugares você não envelheça, pode ser que em outros lugares você envelheça normal. Infelizmente, ainda não temos dados concretos sobre esse assunto. Pelo menos não que eu tenha achado, e pelo menos não no Wikidot, que é a wiki melhorzinha de Backrooms, digamos assim. Mas claro, isso falando da história atual, porque na história de Backrooms, antigamente, como abordamos no vídeo da evolução do nível 0, antigamente era canônico que você não envelhecia no nível 0, e você andaria lá eternamente. Inclusive você reviveria nessa época, se você morresse. Mas hoje em dia, as informações sobre isso são bem diferentes, a história evoluiu muito. Então nem no Wikifandom, nem no Wikidot é especificado exatamente como funciona o envelhecimento. Água de amêndoas expirada. Pesquisei sobre esse tópico e vi que no Wikidot não tem informações sobre isso, mas no Wikifandom tem. No Wikifandom, nos tipos de água de amêndoas, está listada a água de amêndoas expirada. Ela é uma água de amêndoas que expirou, nada mais do que isso. Se ela expirou, muito provavelmente não é seguro consumir ela. Então, na lore do fandom, a água de amêndoas pode estragar, e na lore do Wikidot, pelo visto, não, já que não tem isso lá. E sinceramente, não sei se eu diria que uma lore é melhor que a outra em relação a isso, porque ao mesmo tempo que a água de amêndoas, por ser anômala e ter todos os poderes que ela tem, não me surpreenderia que ela não estragasse justamente por causa disso. Mas também não me parece estranho dificultar um pouco a história, botando um limite de tempo para você poder usar água de amêndoas, porque assim a jornada fica mais difícil, porque você vai ter que identificar se a água de amêndoas ainda está boa. Acho que essas duas lores são bem legais, tem seus pontos bons e seus pontos ruins. Facelings. Esse tópico se refere a uma das entidades mais famosas dos Backrooms. Eles têm a forma de humanos normais, porém eles não possuem rosto. Eles normalmente são pacíficos e não atacam andarilhos se não forem provocados, mas têm suas variações mais hostis. Na lore do Wikidot, os Facelings têm uma quantidade grande de variações. Tipo, tem os Facelings poligonais, que são Facelings que parecem mais aqueles jogos antigos, onde os jogos eram mais poligonais. Tem Facelings crianças, tem Facelings adultos. Eles são isso, humanos sem rosto. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, tem um vídeo inteiro sobre os Facelings aqui no canal. No clipe de cadeiras. Esse tópico deve se referir ao fato de que um dos modos mais comuns de se representar algo no clipando visualmente é colocando cadeiras no clipando. O que mais tem são fotos de cadeiras metade dentro do chão ou saindo de lugares estranhos quando o assunto é Backrooms. E até mesmo tem muitos found footages, onde se pode ver cadeiras dentro dos Backrooms, representando que elas no cliparam para lá. Isso é legal para demonstrar que não só humanos podem no clipar para os Backrooms, mas objetos também. Bases abandonadas. Esse tópico parece se referir a bases que foram criadas em níveis, mas foram abandonadas por qualquer motivo que seja. Não sei exatamente porque esse tópico tá aqui, se realmente se refere a isso. Mas se tem pessoas vivendo nos Backrooms, nada mais normal do que criarem postos e depois abandonarem esses postos. Um exemplo é o nível 654, que eu fiz aqui no canal recentemente, e ele tem o registro de uma base que foi
foi abandonada no nível. No caso desse nível, a base foi abandonada por falta de recursos. Nos backrooms tem muitas organizações e, bom, precisa de recursos para fazer bases em níveis. E o nível 654 é um bom exemplo de um nível que não tem nada lá, então não tem motivo para ter base. Logo, todas as solicitações para se fazer bases no nível foram recusadas, porque não vai ter nada que eles podem tirar do nível, então não vale a pena fazer uma base lá. Outras bases podem ter sido destruídas por ataques de entidades, então ela também foi abandonada. E muitas coisas podem ir a partir daí. Ruídos ambientais das backrooms. Não é incomum sons bizarros serem ouvidos dentro dos backrooms, e provavelmente são as coisas mais assustadoras que você pode passar. Muitos níveis você pode ouvir sussurros, arranhados, passos, batidas e tudo mais. Mas esse tópico pode não se referir apenas a ruídos assustadores e desconhecidos, mas também pode se referir a sons ambientes normais que alguns níveis têm, como por exemplo as luminárias do nível 0, que são aquelas luminárias fluorescentes que fazem aquele zumbido fluorescente. No nível 0 é uma ambientação comum do nível. Outro som pode ser a água das pool rooms, já que lá tem muita água e ela se move um pouquinho, então ela vai fazer um sonzinho de piscina, por exemplo. E vários outros níveis têm seus sons ambientes dependendo do que o nível se trata. Inclusive, isso é tão importante para a história que eu me esforço ao máximo nos meus vídeos para colocar boas ambientações que condizem com o local que o nível é, já que lendo não é tão fácil imaginar o som do ambiente. Algumas wikis, inclusive, anexam sons ambientes. Isso é bem legal. Wi-Fi nas backrooms. O Wi-Fi nas backrooms é bem controverso. Tem muitas interpretações sobre ele, e ele mudou muito em cada história. Porque assim, se tem Wi-Fi, você poderia se comunicar com as pessoas da realidade, certo? Então, alguns falam que o Wi-Fi pode ser usado nas backrooms, mas ele não se conectaria com o Wi-Fi das frontrooms, da nossa realidade, por serem universos diferentes. Outros falam que dá para você falar com seus parentes sim, mas que isso poderia resultar em problemas. Tanto problemas dentro da lore, quanto problemas fora da lore, como um furo na história. Alguns níveis têm Wi-Fi mais forte, outros níveis têm Wi-Fi mais fraco, e outros níveis sequer têm Wi-Fi. A questão é que o Wi-Fi é importante justamente para a existência das wikis. Afinal, quando dentro dos backrooms, você pode usar o seu celular, pelo menos nos níveis que tem Wi-Fi, para acessar a wiki e saber um pouco mais sobre o nível que você tá. E as wikis dos backrooms são atualizadas por pessoas que estão dentro dos backrooms. Então, tem que ter um Wi-Fi lá. E no Wikidot tem uma wiki específica falando sobre o Wi-Fi, onde é dito que até pode ser usado para falar com pessoas nas frontrooms, mas que isso não é uma boa ideia. Também não se sabe de onde a fonte do Wi-Fi vem, já que teria que ter algum tipo de roteador pelo menos, ou pelo menos um local de origem, mas esse local não foi encontrado. Em muitos níveis, as redes Wi-Fi são nomeadas com letras e números aleatórios. Alguns fazem até sentido e outros não, e geralmente não precisam de senha para ser acessadas. Lugares piores que os backrooms. Essa frase já foi dita muitas vezes nos vídeos aqui do canal, mas já perceberam que nenhuma delas especifica o que significa? Tem muitas wikis dos backrooms que fala coisas como: é desaconselhado fazer isso, pois você pode parar em locais piores que os backrooms. E não é lugares piores dos backrooms, é lugares piores que os backrooms. É totalmente diferente. E que lugares seriam esses? Por que em tantas wikis isso é citado? Até hoje nada sobre isso foi especificado, mas bicho, os backrooms meio que são o lugar pior que as frontrooms. O que seria um lugar pior que os backrooms? Seria os backrooms 2, mano? Bom, não saberemos até alguém oficialmente colocar algo na lore para explicar essa ideia. Quem sabe estão nutrindo uma questão futura para mais na frente expandir o universo de backroom. Bom, é uma possibilidade. Vamos ver como a história evolui, afinal ela não para. Águas rasas. Acromatópsia.avi. Bom, esse tópico se refere ao nível Acromatópsia, um nível enigmático que tem no Wikidot. A acromatópsia é uma condição visual onde o afetado enxerga dessa forma que está aparecendo aí na tela. Eu li o wiki do nível Acromatópsia e vi por cima, porque o wiki é muito grande mesmo. Quando eu for fazer esse nível, eu vou ter que dividir em pelo menos 2 partes, eu acho. Mas por cima, o nível é quase o nível 18, mas não relacionado a memórias de infância, e sim relacionados a memórias de estadia. O nível toma a forma de locais que você mais esteve na sua vida. O nível gera alucinações, e sempre que você ver uma entidade no nível, primeiro, ela é uma alucinação. Segundo, quando você ver ela, você será trocado de lugar para outro lugar que você também esteve muito na sua vida. Essa troca visualmente se assemelha muito ao Datamosh. É meio maluco. E esse acromatópsia.avi se trata de um vídeo que fizeram mostrando mais ou menos como seria a visão de você estar no nível. É tipo um found footage. Vou botar um trecho do vídeo aí. A coisa do nível 7. A coisa do nível 7
Wikidot é uma criatura peixe. Ela é uma das duas entidades que podem ser encontradas no nível 7, que é um vasto oceano. Não temos uma foto oficial do peixão, mas na internet tem várias imagens que representam bem ele. Eu geralmente uso essa nos meus vídeos, porque foi a primeira imagem que eu achei. Ele reside nas profundezas do nível e representa um pouco do medo que temos do fundo do mar, dessas criaturas abissais que vivem lá no fundo. Eu tenho um medo absurdo de mar, então funciona bem. Tem um vídeo do nível 7 no canal, lá eu falo um pouco mais sobre essa criatura detalhadamente. Nível 890. Pesquisando por isso, vi que no Wikidot não existe um nível 890, pelo menos não por enquanto. Então deve se referir ao nível 890 do Fandom. No Fandom, a descrição diz que o nível é um corredor infinito cheiroso e agradável, com portas que levam a um quarto, uma cozinha, um banheiro e um restaurante. No restaurante tem skin stealers cozinhando. Eles não são X e te dão um abraço se você for legal com eles. Tem uma porta mais rara que leva a um local com bastante comida e água de amêndoas. Tem porta que leva a corredores azuis. Nada de especial. Não sei por que isso está no iceberg. O nível é dito como habitável. Pode ser que ele seja mais famoso do que eu sabia. E eu não conhecia ele e também nunca ouvi falar. Mas a descrição do nível é bem curta, não parece nada de especial. Até pensei que o tópico poderia estar se referindo a outro nível 890. Mas eu pesquisei e não achei nenhum relato sobre outro nível 890. A única página de outro nível 890 foi uma página em espanhol e acho que se fosse essa, teria sido especificado no iceberg. E também achei um request do Wikidot, de uma pessoa apresentando um nível 890, mas também não era nada de especial. Níveis perdidos. Esse tópico parece ser bem autoexplicativo. Níveis perdidos. Muitos níveis são reescritos com o tempo. Muitos níveis somem. Muitos níveis sequer são aprovados. Muitos são substituídos. E por aí vai. A quantidade de níveis que devem ter se perdido no tempo deve ser absurdo. Um bom exemplo disso é o nível 41, que eu fiz aqui no canal. Uma semana após eu fazer esse nível, ele foi deletado do Wikidot. Se eu não tivesse feito o nível, e sei lá se mais alguém fez, mas se ninguém tivesse registrado ele em algum lugar, ele seria mais uns dos níveis perdidos. Tem muito nível que já foi deixado pra trás, que nem eu e nem você devemos conhecer e provavelmente nunca conheceremos. São quase as Lost Medias dos Backrooms, a primeira pessoa a entrar. Algo que nunca saberemos sobre a lore de Backrooms é quem foi o primeiro indivíduo a entrar nos Backrooms. Isso é uma discussão praticamente inútil, já que não se tem uma data de quando os Backrooms se iniciaram ou se eles sempre existiram, por exemplo. Claro, isso falando dentro da lore. E independente dos dois, é praticamente impossível determinar a primeira pessoa a entrar, porque provavelmente ela morreu no nível 0, já que não tínhamos nenhum conhecimento do nível 0 na época e o cara não ia adivinhar que teria que, sei lá, dar um no clipe pra ir pro nível 1. Acho bem improvável que a primeira pessoa que tenha entrado nos Backrooms tenha sobrevivido pra contar a história. Acampamentos variados. Pesquisei o termo Assorted Camps na internet, que é o nome original que aparece no iceberg, obviamente porque o iceberg é em inglês. Eu vi que não retorna nenhum resultado para as wikis mais famosas, digo Wikidot e Wikifandom, mas o termo acampamentos variados, ou Assorted Camps, dá resultados para wikis de Backrooms mais undergrounds, tipo essas, YataWiki, Mirarese ou Proliminal Archives, que é a mais famosinha dessas. E bom, parece que essas wikis usam esse termo para se referir aos outputs, ou os postos avançados. A gente chama de postos avançados, colônias, bases. Pelo visto, eles chamam de acampamentos. E o termo acampamentos variados, eles usam para se referir a um local que tem vários postos, mas que, pelo visto, esses postos não valem a pena ser comentados diretamente sobre cada um deles. Então, no lugar deles falarem, aqui tem um acampamento tal, o acampamento tal, o acampamento tal, eles vão lá e simplificam com, nesse nível tem acampamentos variados. Basicamente isso. Nunca vi nenhum relato, nem no Wikidot, nem no Wikifandom, desse termo sendo usado. Pelo visto, é só o termo que usam em wikis mais undergrounds. Entrando pelo nível 2. Esse aqui é bem conhecido para quem acompanha o canal. A gente tende a pensar que a entrada dos Backrooms é pelo nível 0. Se você não clivar no chão, você vai cair nos Backrooms e você entra no nível 0. Mas, em várias ocasiões, já foram ditas pessoas entrando por outros níveis. E o principal deles é o nível 2. Na wiki do Wikidot, fala que o nível 2, além do nível 0, é um dos únicos níveis que podem ser acessados direto da realidade. Eu dei uma olhada no nível 2 do Wikifandom e essa alegação não está anexada. Então, isso pelo visto é algo exclusivo do Wikidot. O que eu acho bem legal na verdade. Mas não sabemos exatamente os detalhes. Qual seria a porcentagem de chance de você cair no nível 2? Claro, isso se depender de uma questão aleatória. Ou se você pode cair no nível 2, dependendo das circunstâncias em que você não clima na realidade. Mas claramente a chance de você cair no nível 2 é bem menor do que você cair no nível 0, já que a maioria dos relatos é do nível 0.
0. Níveis negativos. Bom, nessa altura já conhecemos a existência dos níveis negativos. -0, -1, -2 e por aí vai. Mas o que são os níveis negativos? No Wikifandom e em Reddit, a gente acha descrições consistentes do que seria os níveis negativos. No Wikidot eles já mudaram bem a ideia. Vou falar dos dois. Primeiro, no Wikifandom e nos Reddits, os níveis negativos são descritos como: diferentes dos níveis normais que têm luzes irregulares e fracas, os níveis enigmáticos têm luzes estagnadas e assustadoramente consistentes, bem uniformes, como se a realidade tivesse desistido de atualizar elas, como se tivessem travadas de uma maneira estranha, sem oscilação. Os níveis negativos cheiram a alvejante e produtos de limpeza. Eles têm cores mais cinzas no lugar de colorido como o amarelo do nível 0, e os ecos nessas áreas viajarão mais longe e mais alto. Você também sentirá uma presença, e sempre que você se move, essa presença também se move junto. Você não sabe se ela te caça ou se ela foge de você. Quanto mais tempo você ficar lá, mais frio ficará. Sempre estará frio, e esses níveis negativos seriam acessados de maneira muito distinta dos níveis normais, tipo saindo dos limites das paredes normais e entrando em uma espécie de vazio branco. Lá você encontraria uma sala flutuante, que te levaria a essas áreas. Bom, essa é a descrição do Wikifandom e do Reddit Backrooms, e sinceramente, ponto pra eles, porque eu achei muito bom. Agora, no Wikidot as coisas ficam meio broxas. Os níveis negativos do Wikidot fazem parte dos níveis enigmáticos, não sendo uma coisa à parte, e seus nomes na área de níveis enigmáticos são literalmente nível -0, nível -1. Eles não têm um título, como todos os níveis têm. E no Wikidot, não se sabe se os níveis negativos seguem a descrição do fandom, porque nada é comentado sobre essa descrição. E como no Wikidot não tem uma aba de níveis negativos, não tem uma aba explicando o que são os níveis negativos na wiki deles. Mas é bem lógico que os níveis negativos do Wikidot se diferem muito dos níveis normais, e eles são muito misteriosos, com propriedades estranhas. O nível -1 que já fizemos aqui no canal, ele é realmente muito maluco, sendo um corredor que quanto mais longe você vai, mais sua visão fica estática, e você começará a ver coisas. O nível -0 eu já li, não sei se já saiu no canal ou se ainda tá em produção na época que eu lançar esse vídeo aqui, mas ele tem umas paradas de falar que o nível 0 copiou o nível -0 de certa forma. É bem maluco mesmo. A verdadeira população dos Backrooms. Esse tópico parece que pode estar falando de duas coisas. Bom, com tanta gente caindo nos Backrooms, não é difícil imaginar que uma população se estabeleceria lá. Muitos residem em vários níveis, tipo nível 11 ou nível 4, mas também tem pessoas que residem em postos avançados mais perigosos, tipo no nível 3. Tem muita gente vivendo nos Backrooms, e como os níveis são grandes demais ou até infinitos, o que não falta é espaço, então é quase impossível registrar quantas pessoas podem estar residindo nos Backrooms. Quem sabe, tem toda uma população vivendo nos níveis mais conhecidos e aí do nada descobrem um nível novo, e descobrem que tem gente lá há muito tempo já. O nível 50 passa essa vibe, não sei se ele vai sair também antes desse vídeo ou depois, mas lá é dito que até hoje uma única pessoa entrou no nível 50, e todos os registros que temos do nível são dessa pessoa, e lá dentro ele encontrou vários humanos vagando, e ao interagir com um deles, ele desapareceu. Ficou ambíguo se esses humanos não poderiam ser entidades, mas se são humanos, percebem que eles já estavam no nível 50 antes da descoberta atual, e mal sabemos as intenções deles, ou o que fazem. E maluco, pode ter pessoas mais perigosas do que entidades em certos lugares desconhecidos dos Backrooms, mas esse tópico pode estar falando também da verdadeira população, como os reais primeiros indivíduos a popular os Backrooms. Dependendo do tempo que os Backrooms existem, muitos grupos podem ter entrado e se formado antes dos atuais. Quando digo os atuais, eu digo pessoas que utilizam as wikis. Afinal, as wikis são coisas mais modernas. As pessoas mais antigas podem ter entrado antes das mais modernas, digamos assim. E eles seriam a verdadeira população dos Backrooms. E nós, os atuais, seríamos quase os invasores para eles. No Wikidot temos claramente isso. Os The Lost, que são um grupo quase ancião que reside em níveis aleatórios. Tem registros de níveis em que eles viveram, mas abandonaram ou foram extintos daquele nível. Tem membros do The Lost que falam línguas desconhecidas, para vocês terem uma ideia. Então além das entidades, podemos achar pessoas das antigas nos Backrooms, com intenções desconhecidas. E isso pode ser problemático. Ou não, quem sabe. Mr. Firant. Bom, como esse iceberg é gringo, né? Mr. Firant é um canal de Backrooms famosinho lá. É basicamente isso. Nada que sirva pra gente, a não ser que você fale inglês. A borda do nível 0. Bom, a questão de uma borda no nível 0 é um assunto que já foi muito difundido. Afinal, antigamente o nível 0 era descrito como
como tendo 600 milhões de milhas, dando quase 2 bilhões de quilômetros. É grande demais, muito grande. Mas ainda assim, se tem um limite de tamanho, tem uma borda. Será? Bom, não sabemos se o nível tem algum tipo de efeito, que se você chegasse na borda, você seria teleportado de volta para o centro. Mas desconsiderando efeitos, você poderia alcançar uma borda. E o que teria lá? Hoje em dia o nível 0 não tem uma descrição de tamanho, mas também não é dito se ele é infinito, o que faz com que não sabemos se tem uma borda ou não. E chegando na borda, você poderia quebrar a parede? Não sei se você teria tanta força. Ou talvez sim, já que as casas lá fora têm paredes de madeira e são mais frágeis do que os tijolos daqui. Tem muito vídeo de estadunidenses estourando parede no soco. E os backrooms foram criados lá fora, então não seria surpresa se as estruturas também fossem baseadas nas de lá. Mas independente, depois de quebrar a parede, teria o quê? Um vazio? Teria o nível 1? Teria, quem sabe, uma saída? Em vários momentos da história, coisas diferentes podem ter sido propostas, e eu lembro de uma delas dizer que ao quebrar a parede do nível 0, você se depararia com um vazio. E se pular esse vazio, você pararia em um nível conhecido como o Void. No Wikidot, hoje em dia essa resposta é bem mais fácil. Levaria pro Blue Channel. Tem um vídeo do Blue Channel no canal, mas resumindo, o Blue Channel seria um universo das backrooms, em que todos os níveis estão contidos nele. E ao chegar na borda de um nível e atravessar ela, você pararia no Blue Channel. Pontos fracos nas entidades. Isso foi algo que foi difundido por um tempo. Vocês lembram do vídeo da história do Meg? Essa história é bem antiga. Dá pra perceber que ela é de uma época mais antiga da história dos backrooms. E nela era contado como umas crianças derrotaram uma entidade atacando em um ponto específico. O indivíduo observou que parecia ter algo diferente na entidade e atacou nesse local. E ela morreu. Isso mostra como antigamente era muito difundido essa ideia de entidades terem pontos fracos. Hoje em dia eu nunca mais ouvi essa ideia. E também pra mim é uma ideia que parece meio boba. Dá à história um ar de videogame, sabe? Que os monstros precisam ter um ponto fraco para vencer eles. Hoje em dia, pelo menos no Wikidot, sei que isso foi deixado pra trás. E dando uma olhada no Google, não achei ninguém falando sobre isso no fandom também. Então acho que foi algo que foi deixado pra trás há um bom tempo. Modelos não usados. Esse aqui eu tive que pesquisar pra entender mais. Mas se liga na ideia. É muito difundido até hoje na história de backrooms que os backrooms não são nada mais que uma cópia da realidade. De certa forma, tem seus certos bugs e erros, por assim dizer. Afinal, o que mais tem são níveis com imagens de lugares completamente normais e possíveis de existir na realidade. O nível 5 é um hotel que existe mesmo. O nível 4 são escritórios totalmente normais. Então parece mesmo que os backrooms são uma realidade por trás da nossa, que copia regiões existentes na realidade e, sei lá, replica elas infinitamente, como um tipo de erro ou sei lá. Então, levantaram uma hipótese. Se ele copia a realidade, tem coisa faltando para copiar, não é? Tem muita coisa que nunca vimos nos backrooms. Esses seriam os tais modelos não utilizados. Se é uma cópia, onde estão, por exemplo, as pessoas copiadas? Elas seriam as entidades? Já que os backrooms copiam ambientes e distorcem eles de certa forma, tornando-os infinitos, o que impede das entidades serem pessoas, só que distorcidas? E se não for o caso, será que não tem alguma área com cópias de pessoas, só que desativadas, tipo fazendo uma T-pose? Será que é essa a questão? Bom, não sabemos, só podemos teorizar. The Grave. The Grave é um nível dos backrooms que eu já fiz aqui no canal. O nível basicamente foi descoberto por uma teoria, que seria tipo, e as pessoas que morrem nos backrooms? Será que elas não vão para algum lugar? Com essa teoria, foi descoberto o The Grave, um nível que só pode entrar morrendo. E lá seria o seu túmulo, como o próprio nome do nível diz. Mas infelizmente, eu acho a wiki do The Grave meio fraca. Porque assim, sabe quando uma história tenta pegar termos científicos para tentar fazer parecer mais complexo e mais legal? Então, essa história é uma das que faz isso, mas ela faz mal. Tem as histórias que fazem isso dar certo e fica legal, e tem as histórias que fazem da pior maneira possível e fica só chato de ler, nada faz sentido e fica excessivamente difícil de entender. Foi o The Grave. Se você quiser assistir o vídeo, o nível em si não é ruim, só essas forçações de barra com esses termos difíceis que são meio chatos. Eu reclamo um pouco disso no vídeo, mas nada é perfeito, né? Clima e localização dos backrooms. Bom, começando pela parte da localização. Muitos tentam identificar onde seriam os backrooms. E eu nem falo onde estaria a nossa realidade. Falo onde no universo eles estariam. Em outra realidade, em um universo paralelo, ele existe simultaneamente com a nossa realidade, como se estivesse dentro dela, tipo uma sobreposição. Eu gosto da ideia de que os backrooms coexistam com a realidade, estando sobreposto nela. Porque isso explica muita coisa. Explica o NoClip de certa forma. Afinal, se os backrooms coexistem com as frontrooms, é como se os backrooms estivessem fazendo um NoClip nas frontrooms. Por isso eles existiriam no mesmo plano, mas sendo lugares diferentes. E por isso que em qualquer lugar do mundo você poderia NoClipar e cair nas backrooms.
porque eles estão meio que no mesmo lugar. Também explicaria porque tantos níveis, quando você entra neles e vê a sua localização, ele mostra a sua localização em um local das fronts. Existe também a teoria de que os backrooms seriam um universo paralelo. Podemos dizer também que seria uma dualidade com a realidade. Afinal, tudo nesse mundo é um equilíbrio. E se para as frontrooms se manterem equilibradas, precisaria de uma contraparte negativa para ela poder existir. E essa contraparte seria os backrooms. Bom, isso tudo que eu falei até agora, na verdade, foi um monte de teoria que eu acabei de inventar. Porque na internet mesmo eu não achei muitas teorias boas e interessantes para colocar aqui relacionado a esse assunto. Mas onde eu quero chegar é que muitas teorias legais podem ser feitas sobre esse assunto. E até mesmo dentro dos backrooms. Onde se localizam os níveis? São uns em cima dos outros? Uns no clipando em cima dos outros? Como que você vai de um nível para o outro? Como que o Blue Channel entra nisso direito? Enfim, muitas ideias malucas. Agora sobre o clima. Eu vou puxar algo inesperado aqui. Eu fiz um vídeo de SCP no canal, que foi o SCP-3008. Ele é o IKEA infinito, um mercado infinito. Nele uma coisa é citada, muito interessante. Tipo, o mercado é tão grande que poderia ter climas diferentes nele. É citado também um prédio da NASA, que por ser tão grande, criou climas próprios dentro. Não sei se isso é real, mas irrelevante de qualquer maneira. Se isso é citado lá, o que impede dos backrooms rolar a mesma coisa? O clima na Terra funciona de modos específicos, mas a Terra tem seus limites. A Terra é uma esfera grande, não infinita, e é uma bolona. Os backrooms não são uma bolona, eu acho. Seriam planos, na verdade, e infinitos, às vezes muito maiores que a Terra. O clima lá poderia ser muito maluco e muito diferente da nossa realidade. Imagina quantos estudos não precisariam ser feitos para entender o funcionamento de climas em locais infinitos, tão diferentes que temos da nossa realidade. Maluquice, né? E bom, pra tristeza de todos, eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque o vídeo já tá muito grande. Então a parte 2 sairá em breve aí, provavelmente na quarta que vem mesmo. Então espero vocês lá.